Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaoi Calgundá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog escrito www.urumilá-fa.com.br. No blog tem os textos que eu sempre recomendo que vocês vão, assim como também, agora eu vou adicionar, vão na Amazon, tem alguns livros lá, 2 livros ou 3 livros que eu fiz, 3 livros, que são úteis, podem ser úteis para você, vão ter outros, tá certo? Bom, então o assunto de hoje, eu vou falar mais uma vez, né, sobre a nossa relação com Deus. Eu tenho, evoluído nesse assunto, pego vários aspectos, então eu vou falar um pouco mais, né? A gente é uma religião de orixá, mas hoje eu vou voltar a tocar na questão da nossa relação com Deus, né? Aguarde um pouco. Eu tenho insistido nesse tema da relação com Deus, né, porque é o que interessa na religião. Lembra que eu falo para todo mundo, a religião é a linguagem que Deus escolhe para nos tocar, nos passar as informações. Então, em que pese essa religião ser baseada em orixá, a nossa principal preocupação é a nossa relação com Deus. Eu já expliquei quando eu falei sobre orixá. O orixá é uma manifestação teânica, uma manifestação de Deus. Deus se manifesta para a gente na forma de orixá, para que a gente possa entender ele. É uma manifestação humanizada, ele se humaniza com vários arquétipos de entendimento e a gente se reconhece. E ao nos reconhecermos naqueles arquétipos, Deus tem acesso a nós através de mito, através dos valores, da ética, das coisas que passam pela literatura, pelo corpo literário, pelas ações, principalmente a parte dos mitos, né? Toda a religião é baseada nas histórias, nas metáforas, né? Parábolas. Ele vai explicando os comportamentos que se espera. Então, mas assim, como é que a gente faz? A gente se espelha naquele comportamento, espelha numa coisa humanizada. Então, essa foi a forma que Deus encontrou para estabelecer uma religião numa parte do mundo que não tinha nem língua escrita, né? E que as pessoas conseguiam se identificar melhor com essa questão dessas imagens. E acabou. E a gente está nessa religião dessa maneira. Mas, apesar da gente ter sempre essa coisa de focar no olho de orixá, eu vou falar um pouquinho mais sobre os católicos mais à frente. A gente nunca pode deixar isso, que a nossa relação profunda nessa religião é com Deus, tá certo, né? Bom, o que eu ia falar dos católicos? Eu ia falar dos católicos, o católico fala Deus, 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 Jesus, Jesus, mas os católicos são igual a essa religião, é a mesma coisa, tá? Lá os católicos, todo mundo tem um santo de devoção, todo mundo tem anjos, e o culto dos católicos é todo estabelecido em Maria, em anjos, em santos, então assim... Na prática, existe um nível intermediário aqui, né, em que as pessoas estabelecem devoções, todo mundo tem que ter uma devoção aqui, e através dessa devoção que se chega a Deus. Eu vi uma explicação do padre Paulo Ricardo, eu ia até botar, um dia eu falo, eu vou fazer um vídeo que eu vou responder diretamente essa fala dele, eu vou botar como eu fiz o áudio e vou falar logo a seguir. Em que ele fala dessa questão de devoções a santos. Então a explicação dele é muito fraquinha para isso, né? Uma explicação, cara, bem forçada. Muito forçada, mas no final é isso que ele diz, não, olha só, as pessoas não estão ali rezando para Santo Antônio, na realidade elas olham para Santo Antônio, mas estão rezando para Deus. Aí eu fico assim, tá, quer dizer que o senhor acha mesmo que aquilo está acontecendo ali, que as pessoas não estão pedindo para Santo Antônio, então quando eu olho para Santo Antônio, elas estão pedindo para Deus. É isso, né? Bom, eu vou botar um áudio, vai ter um vídeo só sobre isso. Mas é isso. Então, olha só, eu queria dizer o seguinte, que os católicos têm esse nível intermediário aqui, ó. Eles fazem a devoção, porque é a parte humanizada, né? Eles falam, as pessoas rezam para quem elas conseguem se compreender. Então, esse modelo que a gente adota nessa religião é o mesmo modelo que os católicos adotam, só que eles fingem que tem essa questão do monoteísmo lá, que eles inventaram de Deus. Então, os católicos não estão, né? É um trinitarismo, né? E não é um monoteísmo. E as outras religiões que dizem que se dirigem a Deus, são os muçulmanos. Eles dizem que só vão a Deus, são monoteístas. Mas aí sai matando gente, fazendo um montão de coisa ali. Eu não entendo muito bem a relação de Deus com eles, não. E os judeus têm a relação, e aí eu não posso falar nada, porque eu conheço muito pouco do judaísmo. E tem os evangélicos, mas os evangélicos, né, a relação ali com o pastor, né? Mas vamos lá, então eu não queria falar dessas outras, não. Eu queria falar só sobre o modelo disso, que esse modelo de orixá que a gente tem aqui é um modelo muito equivalente, os católicos fazem. Então é muito normal a gente se espelhar nesse nível aqui. E só que na nossa é formal, né? Enquanto lá eles ficam escondendo, aqui é formal. Deus se manifesta através de orixá e nós falamos com ele. Mas isso a gente nunca pode deixar. Mas tem uma coisa que a gente é diferente, né, da nossa relação com Deus. Que nós não temos ídolos, não temos imagem de gesso, a gente não tem gesso nenhum para falar. O orixá está no nosso coração, está na nossa mente,
tá certo? A gente não tem nem ícones, né? Os católicos dizem, não são imagens, não são ídolos, são ícones. Ele diz que é do grego a palavra. Olha só, nós não temos nem ícones e nem imagens, tá certo? Né? A gente não tem nada disso. A gente tem aqui, ó, coração e tal. Então, essa é uma das diferenças ou similaridades, né, que tem. E o que a gente espera de Deus, né, dessa relação? O que eu quero falar sobre, vou deixar esse pessoal católico por lado, porque eu não quero falar sobre o que eu espero. O que a gente tem que esperar de Deus é o seguinte, é porque é de Deus que vem as bênçãos. Apesar de a gente ir lá procurar os orixás e tal, falar, a gente reza para o seu orixá de preferência, o seu próprio orixá, ou de preferência se você não sabe qual é o seu, ou se você sabe o seu, você reza o seu anjo da guarda, o seu NQG. Na realidade, o que a gente espera de Deus são as bênçãos, que Deus nos abençoe com prosperidade, com sorte, com energia, com axé. Para quê? Com essa axé, para a gente superar as dificuldades do dia a dia. Então, é disso que temos que esperar de Deus, são as bênçãos, né? E, como eu falei no vídeo anterior, para que a gente receba essas bênçãos de Deus, o que Deus espera da gente? Muito simples, gente, é muito simples. Deus espera apenas que nós tenhamos bom caráter. Olha que coisa interessante. Deus não quer nada demais da gente. Olha, Deus não quer nada especial para a gente. O que Deus quer da gente é o bom caráter ou o caráter ideal. Ele espera que nós sejamos pessoas de bom caráter, que a gente seja pessoas que sabem se relacionar com outras pessoas, com a sociedade, que sejamos úteis. Eu não falei no vídeo anterior, mas assim, uma das coisas importantes que esse pessoal da região diz é o seguinte, que a pessoa não é nada se ela não se relaciona, se ela não é útil para a sociedade onde ela está. E o que eu posso dizer a vocês, como representante dessa religião, é o seguinte, Deus não está preocupado com mesquinharias, a gente não é dominado por essa imagem de pecado que controla as pessoas, que você fica preocupado com as coisinhas, se você jogou a bala no chão, né, o papel da bala no chão ou não. Olha só, a vida é o que ela é, as dificuldades, as relações das pessoas, a gente se relaciona, faz bem ou mal. Essas relações que estão aqui no EA, essa aventura que a gente está aqui, é o que ela é. Tá certo? Deus não está preocupado com essas mesquinharias que fazem parte desse nosso dia a dia. Ele está preocupado com a grande cena, sermos uma pessoa de caráter, que a gente e para a gente ter isso, a gente tem que ter o comportamento no qual nós temos amor, que nós temos gentileza, solidariedade. Principalmente, existe uma coisa que eu vejo em todos os odus, generosidade. Temos que ser generosos para distribuir para as outras pessoas as bênçãos que a gente recebe. Isso toda região tem uma grande mensagem, né? Essa região tem algumas mensagens. Uma mensagem de equilíbrio, você tem que ser uma pessoa equilibrada, eu sempre falo isso, né? Uma outra mensagem que eu falo é o seguinte, o que tem nos odus que diz o comportamento que você deve adotar. Os odus são repletos de bom comportamento, de coisas que você deve adotar. Mas tem uma coisa que eu faço assim, que sempre me chama a atenção. Generosidade. Generosidade. Que é você receber e você compartilhar as bênçãos que você recebe com as outras pessoas. Então, se você tem uma fartura, se você tem um conhecimento, você deve compartilhar. Deus espera que nós sejamos generosos. Quanto mais generosos formos com as outras pessoas, mais bênçãos nós vamos receber dele. Porque nós vamos receber e vamos compartilhar. Então, nos doar para os outros, fazer o que as pessoas precisam, mesmo lutando as dificuldades. Isso é uma mensagem importante que está em Hirosum Meiji. Hirosum Meiji tem essa mensagem importante. Por mais dificuldade que você tenha, com mais sacrifício, com mais problemas que você esteja passando, mais dificuldades econômicas, por pior que você se sinta naquele momento, mais derrubado, você deve sempre continuar a ajudar as outras pessoas. Porque tudo aquilo que você der para os outros, Ifá vai lhe repor e vai lhe dar 10 vezes mais. Ou seja, se você recebe bênçãos e essas bênçãos chegam em outras pessoas, Deus vai continuar mandando essas bênçãos para você, para que você possa distribuir para as outras pessoas que às vezes não têm acesso. Então Deus está preocupado com todo mundo e não só com você. Não fica achando, não, eu sou uma pessoa muito bem comportada, então como eu sou muito bem comportado, faço tudo certinho, Deus está me abençoando e botando as coisas. Olha só, não, Deus vai fazer isso, certo, se você merecer, sempre tem a questão do merecimento, mas desde que você compartilhe, se você começar a fazer essa acumulação, Deus vai parar. Aí você vai dizer, mas tem gente que recebe muito, olha só, é verdade, tem gente que recebe muita coisa e não compartilha, que não sei o quê, mas cada um constrói o seu caminho aqui, né? Depois presta contas no Orum, no que acontece. A vida aqui não tem essa coisinha, não. Deus não está interferindo, as pessoas ficam preocupadas, mas não acontece isso, a pessoa fica milionária e é avarenta. É verdade.
a avareza, a ganância, são comportamentos são comportamentos ruins que a religião colocou, não esperados, e comportamentos ruins nessa religião. E como é que vai ser? Olha, a pessoa vai ser avarenta, vai passar essa vida. E depois ela dá satisfação para Deus, e isso vai influenciar a próxima vida dela, vai influenciar a vida no Orum, segundo o Ifá diz. Depois que você volta, você vai ter lá, né? Então, tem uma esqueci o Odu agora, mas tem um que diz assim, né? Foi muito legal isso. Ele diz assim, se você é uma pessoa que rouba, isso mesmo, se você é uma pessoa que rouba na sua vida aqui no Aie, quando você voltar, você vai perder as suas bênçãos no Orum, tá certo? Ou seja, o que você causou de prejuízo para as pessoas lá, aqui no negócio, quando você voltar, aquilo vai ser uma perda para você. Estava num Odu muito interessante, vou ver se eu recordo, depois eu vou anotar e vou falar só sobre esse negócio. Eu vou começar a falar em alguns vídeos, pedaços menores, só sobre um aspecto de algumas mensagens específicas. Eu vou procurar essa para falar que essa mensagem é muito legal. Acho que eu tenho ela anotada, separada dessa questão a pessoa que rouba aqui, quando volta, ele não é que não paga, mas ele vai perder lá, tá certo? Ele vai ter, a expressão é que se você rouba aqui, você vai ter a miséria no Orum. Mas eu não lembro exatamente, eu não vou ficar falando. Mas isso é uma coisa que você tem que colocar. Então, é isso que Deus está procurando. Então, Deus não está preocupado com pecadinhos, não sei o quê, não tem uma listinha de pecados que você tem que seguir. Isso também não significa que essa aqui seja uma religião sem pecados, religião ética. Tem muita gente que falou isso, porque as pessoas que falam isso entendem errado a religião. Você faz isso. Por quê? Porque, de fato, a gente não tem essa figura do pecado, que eu estou te explicando agora, a gente não está preocupado com isso, mas existe a contrapartida do comportamento ético. Então, a pessoa, ela se lembra, ou sabe, a parte 1, que é não ter esse conceito de pecado, ter que ficar fazendo, confessando, ficar pedindo a Deus perdão, mas o que Deus exige de você é o comportamento adequado para uma pessoa, tá certo? Aí a pessoa esquece isso e não lembra daquilo, aí você fica achando que é aquilo ali. Não é verdade que é assim que funciona. Além disso, quer dizer a você o seguinte, Deus, ele não se vende por espelhinhos, por comidinhas, por qualquer tipo de oferenda. Olha só, Deus, por objeto, por colazinho, por nada, por dinheirinho. Então, assim, se você está achando que alguém te manda fazer uma oferendazinha, você enche aquilo ali de pentinho, escovinha, espelhinho, coisinhas, né, docinhos ou comidinha, você enche aquilo ali de comida e você está achando que Deus vai se vender por aquilo e por conta daquelas comidinhas ali, ele vai mudar a opinião que ele tem sobre você ou vai passar uma borracha no seu comportamento, você está errado. Assim, você está fazendo isso, você está enganado. Não vai acontecer dessa maneira, não. Não se iluda, tá certo, né? Essas oferendas, essas coisas todas que você bota ali, tem gente que bota os espelhinhos, os pentinhos, isso é o problema de quem bota, tá certo, né? Mas aquele material vivo que está ali, né, que tá lá, ele é usado aqui. Quem usa, quem precisa daquela oferenda é você mesmo. Olha só, nem Deus, nem Orixá, nem nada, come nada daquilo. Eu já falei várias vezes, eu vou repetir aqui que eu estou falando de Deus. Olha só, Deus não precisa daquela comida, não precisa nada daquilo. Se você acha que Deus precisa daquilo, você está enganado. Está enganado. Aquilo ali, através dessa energia de Orixá, ela vai ser transmutada e aquilo ali volta para você mesmo. Então você está fazendo o seguinte, você está dando uma coisa para você mesmo. E aquilo ali volta para você chegar e obter aquela energia que está faltando. Aquilo ali é uma questão de transmutação de material e energia. Um é bom, uma oferenda, é aquilo ali. E a outra coisa que eu queria falar para vocês, assim, que as pessoas falam de sacrifício. Eu queria que vocês entendessem o significado da palavra sacrifício. Sacrifício não é você oferecer um bicho, alguma coisa, não. Isso não faz parte. Tem gente que acha que é isso. Sacrifício é você se sacrificar, você perder algumas coisas, você deixar, você mudar algum comportamento, você deixar de fazer alguma coisa ou abrir mão de alguma coisa que é cara para você. Então, qual é o maior sacrifício? Comportamento. Você deixar de ser uma pessoa gananciosa, você deixar de ser uma pessoa egoísta, você ser uma pessoa generosa, você ser uma pessoa agradável, você ser uma pessoa gentil. O maior sacrifício que você faz é o sacrifício comportamental, não é aquelas oferendazinhas. Então, quando a gente vai em Fá, e eu falo isso em 50 mil coisas, qual é o sacrifício que a gente faz? O sacrifício que a gente faz é mudar.
mudar como pessoa, não tornar a pessoa melhor. Esse é o sacrifício que Deus exige de você, o comportamento, a dedicação, o tempo, a postura. Olha só, não é aquelas coisinhas que você faz com o dinheiro que você paga ali que vão resolver a sua vida. Não vão mesmo. O significado da palavra sacrifício é isso. Sacrifício pode ser qualquer coisa, pode ser orações, pode ser atitudes, pode ser dedicação, pode ser mudar a forma como você vive, pode ser como você pensa, como você fala, tá certo? Isto é sacrifício. Então é isso, o que Deus quer de você é sacrifício para te tornar uma pessoa melhor. E quando você fizer esse sacrifício que Ele espera, aí sim, você será abençoado com as bênçãos. Então, assim, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi sobre trocas no Orum-Aê. Às vezes meus títulos não são muito bons, eu faço os títulos, as pessoas não entendem. É isso, troca de Orum-Aê, né? Você vai lá, fica oferecendo aquela, quer fazer uma troca, eu vou te dar aqui um quilo de farinha com azeite, né? Com azeite você vai me dar a coisa em troca. Olha só, cara, você está enganado. Assim, não é desse aqui, não. Não é com orixá, pode ser com outro tipo de espírito aí, né? Um espírito que está no Ironã aí. Pode ter alguns espíritos que fazem isso, mas não vai ser os orixá que vão fazer isso com você, não, tá certo, né? Então, repito, o que vai mudar a sua vida é o Iuá, é o bom caráter, o caráter ideal. É isso que vai mudar a sua vida, tá certo? E oração, né? Aí vou continuando evoluindo nessa questão da relação com Deus. Os católicos dizem, não, você tem que ficar rezando o tempo todo para Deus, que eu já fiz um vídeo só sobre esse assunto, né? Olha só, assim, numa boa, Deus não quer essas orações suas, não, tá certo? Ele não fica lá esperando, eu tô aqui, eu vou ficar brincando como se fosse aquele Rei Julian lá do Madagascar. Que bom, eu tô aqui. Essa oração tá tão boa para mim. Eu gostei muito. Essa oração tá gostosa. Por causa dessa oração, vou te dar umas bençãozinhas. Olha só, não é assim que Deus faz, não, tá certo? A oração vou voltar a falar, a oração é para você mesmo, você ora por você, você ora para você, você ora para que Deus tenha misericórdia de você mesmo. Então Deus não fica ali esperando, olha Deus, aqui eu sou um cara muito bom, todo dia eu rezo para o Senhor, olha só, pelo Senhor, não, cara. Você está ali rezando para você mesmo, está pedindo a interferência dele, a misericórdia dele, a ajuda dele, a orientação dele, o rumo que você está querendo ter, né? A sorte, né? Que te afaste o seu azar, que dê sorte, que afaste a doença. Você reza por você. Então, eu recomendo assim, reze muito. Eu falo para todo mundo, gente, a gente tem que rezar todo dia, reze todo dia. Porque você está rezando por você mesmo, você tem que ir lá pedir, peça. Gente, orixá, preciso de ajuda, orixá. E peça, né? Você pode pedir para Deus, você pode pedir para orixá, peça assim, para Deus. Mas eu só queria falar um negócio desse negócio do rezar muito interessante, né? As pessoas falam, essa religião não tem Deus, só tem orixá. Não é verdade, então, não é verdade não. Existem vários odus, existe mais de algum odu, no qual, vou citar dois aqui, no qual a pessoa, ela tem que pedir, ela reza diretamente para Deus, ela está recebendo de Deus. Os odus são Iofumeji e Orossumeji. Você fala com Deus, é Deus. Assim, você tem que procurar Deus. Deus, você vai falar com Ele, não é com mais ninguém, tá certo, né? Então, assim, não tem orixá nessa jogada. Nesses aí, é Deus, você e Deus. Então, apesar de ser uma religião que tem orixá, que Deus se manifesta, existem alguns momentos que você vai o cara de Babalô vai falar para você, olha só, você reze a Deus, peça por você para Deus. Você vê que situação que você ficou, tá certo, né? Então isso acontece, tá? Isso acontece. Então não é sempre que você está indo pelo caminho de orixá, às vezes tem que ir diretamente. E só para finalizar e repetindo mais uma vez aqui, como eu gosto, meu estilo, né? O que Deus quer de você é comportamento. Eu recomendo sim que você reze muito, que você reze diariamente, que você peça aos orixás para interceder, que você peça seu Enique de orientação. Tudo tem uma especialização, os orixás, Enique de Ori, tudo uma questão de especialização supernatural. Então, se você precisa de orientação, guia, está perdido, você vai rezar a Ori, seu Eniquedi, né, o seu anjo da guarda. Se você precisa de energia para superar coisas, você vai rezar orixá. Se você precisa abrir seus caminhos, você vai procurar um orixá algum. Se você precisa de força para combater seus inimigos, não sei o quê, você vai pedir a Xangô. Se você precisa de trazer doçura para a sua vida, você vai rezar o seu. Então, é a forma, né? Deus se materializa ali, especializa
essa sua forma de manifestação. Não que os orixás, olha só, não que os orixás sejam especializados, porque essa questão de orixá especializado é coisa de politeísmo, né, de religião deísta, não é, olha só. A gente convencionou pedir tal coisa para lá, mas não é verdade. Às vezes a gente pede saúde para algum. Algum é para você fazer guerra. Não é verdade. Você pede saúde para algum, você pede oportunidade, você pede ajuda. Cara, e se você é de Xangô, você vai pedir tudo para Xangô. Se você é de Oxum, você vai pedir tudo para Oxum. Então não existe essa coisa. É que existem alguns orixás identificados com alguns tipos de energia que nós convencionamos e vão lá. Se você quer saúde, você vai pedir para... todo mundo, eu vou pedir para o Omolu. Mas sim, mas existem situações que você pode pedir, que o caminho para você pedir saúde é Oxalá, esse cara, condições que você vai pedir para algum saúde, tá? Então, assim, tem coisas que já fazem interferências aqui no Ironã que vai pedir para Irô, outras coisas você pode pedir para o próprio Ogum. Ou seja, olha só, assim, não é assim, quem conhece sabe os caminhos, e eu posso dizer para vocês que os caminhos não são assim, carimbados dessa maneira. Então, digo o seguinte, Deus espera que a gente seja bom. Então o que ele cobra a gente não é pecadinho, não é a mesquinharia da vida da gente, mas é muito pior, porque assim, cara, se tudo se resolvesse com pecadinhos, com confissões, seria muito mais fácil pra gente, né? Ou seja, eu acho que não é a realidade, né? Os católicos convencionaram que os problemas deles se resolvem com o comportamento e com a absolvição dos pecados, contando os pecados, o padre absolve tudo, né? Tá certo? Então assim, o nosso, eu digo para vocês tirar, a gente não tem negócio de pecado. Que bom, não tem pecado, mas também não temos solução. Também não temos solução, não. Então, se você procurar ninguém, por favor, me absolva do meu pecado. Assim, eu não posso fazer nada por você, não. Isso vai contar na sua vida, depois você vai dar a conta para Deus aí. Assim, não tem nada para você fazer. Eu recomendo que você procure ser uma pessoa muito melhor do que você já foi, para isso compensar, ir na balança ali, e depois ele pesar isso para você, tá certo? Só lembrando, para quem não sabe, né? Eu até peguei uma coisa importante aqui, que o pecado não tinha, assim, dessa forma como a gente tem hoje, não tinha religião católica, não. Ela foi inventada em 1215 pelo Papa Inocêncio III, no Concílio de Latrão. Eles se reuniram lá e aí eles fizeram o seguinte, eles tinham uma tabelinha de pecado e penitência que você cumpria lá, fizeram, não, acabou essa tabelinha. Agora, pecado, o diabo que está fazendo tudo para vocês. Vocês vêm aqui, vocês tinham que se reunir com o padre é a única pessoa que podia absolver. E logo a seguir que ele obriga, aí ele condena os hereges, porque na igreja era assim, né? Quando eles tinham uma tese, o papado tinha uma tese, e tinha alguém que tinha uma, olha, eu acho que não é assim, era muito fácil. Então, você é herege, pum, né? Já resolvia logo o problema da discórdia, né? O papado sempre foi assim, os católicos eram assim. Por isso que eles têm lá, uma teologia consistente, bem documentada, mas é muito fácil a teologia consistente quando todo mundo que você se opõe, ou a pessoa sai da igreja, ou você manda matar o cara, né? Aí logo após que eles estabeleceram o pecado como caminho, e a penitência, e a confissão, logo assim veio o quê? Veio a Inquisição, que aí o padre ficava sabendo dos pecados da confissão e vinha lá na Inquisição para pegar as pessoas. Esse foi um comportamento. Bom, então, boa notícia é que não temos pecado, hein? A má é que não temos absolvição, tá certo, né? Beleza? Era isso que eu queria dizer em relação com Deus. Vou continuar focando e batendo nessa pedra. Presta atenção nisso. Deus quer que você seja uma pessoa muito boa mesmo, tá certo? Se você for uma pessoa muito boa, você vai ter bênçãos, tá? Então, para você receber essas coisas de orixá, só finalizar aqui, já gastei muito mais tempo do que eu queria, né? Se você quer alguma coisa, não adianta você finalizar com essa frase. Se você quer alguma coisa, precisa de uma coisa de orixá, não adianta aumentar o tamanho da cestinha, do roguidazinho, ou do negocinho, botar bebida. Não adianta botar nada disso. Assim, não adianta. Se você tem eu tô com um problema imenso, vou fazer um negócio desse tamanho. Tá perdendo seu tempo. Tá perdendo seu tempo. O que você tem que fazer é não ser um canalha, não ser uma pessoa vil, tá certo? Você não ser uma pessoa ruim. Isso, aí sim, merecimento. Se houver merecimento, se houver uma boa causa, tá certo? E se houver ali um operador, uma pessoa, um sacerdote que saiba o que está fazendo, que tenha capacidade, conhecimento e saiba o que está fazendo, pode ser que esta magia funcione, nesse contexto aqui do Ironã, né? Essa magia funcione e aquelas coisas retornem para você. Pode ser, tá certo, né? Mas não será assim automático, não tem um interruptorzinho. Botou ali, apertou o botão, igual o Star Trek, né? Apertou, a coisa some e aparece, a outra materializa ali. Não é não, tá? Tá bom? Então, presta atenção nisso. Abraço a todos, até o próximo.